Antes de qualquer mudança real acontecer na vida de alguém, existe um processo silencioso que quase nunca é observado. Isso define se a pessoa vai avançar ou permanecer presa aos mesmos ciclos, mesmo tentando, mesmo se esforçando, mesmo acreditando que está fazendo tudo certo. Muitas pessoas sentem que algo está travado, que certas áreas simplesmente não destravam, que oportunidades parecem sempre escapar ou que o crescimento acontece para outros, mas não se sustenta para elas. E, quase sempre, a primeira conclusão é que falta algo fora: mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mais sorte, mais conhecimento. Essa conclusão parece lógica, mas ela ignora o ponto mais importante de todo o processo de crescimento pessoal. A verdade é que nada começa fora. O que se manifesta externamente é apenas a etapa final de um processo que começou muito antes, em um nível interno onde padrões são formados, repetidos e reforçados sem que a pessoa perceba. É nesse nível que decisões são tomadas antes de chegarem à consciência, que reações emocionais são disparadas automaticamente e que comportamentos são escolhidos sem reflexão. Quando esse nível interno permanece inalterado, o resultado externo até pode mudar por um tempo, mas inevitavelmente retorna ao padrão anterior. Talvez você já tenha vivido isso. Um período em que tudo parecia melhorar, novas ideias surgiam, a motivação aumentava, as coisas começavam a fluir, mas depois, sem um motivo claro, tudo voltava ao mesmo lugar. Não porque você falhou, não porque não merece, mas porque o processo interno que sustenta o crescimento não foi consolidado. Crescimento real não é um evento. É um estado interno que precisa ser construído e estabilizado. Antes de avançar, é necessário quebrar uma objeção muito comum, que costuma bloquear esse entendimento. Muita gente acredita que olhar para dentro é perda de tempo, que o que resolve é ação, atitude e movimento. E, de fato, ação é essencial. Mas ação sem alinhamento interno vira desgaste. É esforço que não se converte em progresso. Ação verdadeira nasce de um estado interno organizado. Quando isso não acontece, a pessoa até age, mas age em conflito consigo mesma. Outra objeção comum é acreditar que mudar por dentro significa negar a realidade, viver de ilusão ou esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Nada disso. O processo interno que antecede o crescimento pessoal não tem nada a ver com fantasia. Ele tem a ver com responsabilidade profunda, com consciência sobre como você funciona, com entendimento claro de como seus sentimentos, pensamentos e expectativas moldam suas escolhas diárias. E aqui entra a promessa deste vídeo. Se você entender e aplicar o processo interno correto, áreas da sua vida que hoje parecem estagnadas começam a se reorganizar de forma natural. Não por mágica, não por acaso, mas porque o ponto de origem muda. Quando o ponto de origem muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. E quando os hábitos mudam, os resultados acompanham. O primeiro passo desse processo é reconhecer que você opera a maior parte do tempo no automático. A maioria das pessoas acredita que escolhe conscientemente, mas na prática reage a estímulos internos já conhecidos. Uma situação acontece, um sentimento surge, um pensamento aparece, e a pessoa age de acordo com esse conjunto, sem questionar. Esse ciclo se repete tantas vezes que passa a parecer natural, quando na verdade é apenas familiar. Para que o crescimento pessoal aconteça, esse automatismo precisa ser interrompido. Isso não acontece tentando controlar pensamentos à força, mas desenvolvendo consciência sobre eles. É aprender a observar o que surge internamente antes de reagir. É perceber quais emoções aparecem quando você pensa em mudar, crescer, se expor mais, ganhar mais, assumir mais responsabilidade.
Essas emoções são sinais claros de como seu sistema interno está organizado. Muitas vezes, o que bloqueia o crescimento não é incapacidade, mas associações internas negativas. Crescer pode estar associado a medo, cobrança excessiva, perda de controle, solidão ou julgamento. Enquanto essas associações não são revistas, o sistema interno entende crescimento como ameaça e faz de tudo para evitar. E isso acontece de forma silenciosa, por meio de procrastinação, distração, autossabotagem ou escolhas aparentemente racionais que mantêm tudo como está. O segundo passo é reorganizar a forma como você se percebe. Crescimento pessoal exige uma mudança de identidade. Não no sentido de criar um personagem, mas no sentido de atualizar a imagem interna de quem você é. Muitas pessoas vivem presas a versões antigas de si mesmas, baseadas em erros passados, experiências limitantes ou rótulos que nunca foram questionados. Enquanto essa imagem interna não muda, o comportamento sempre retorna ao velho padrão. Atualizar essa identidade exige repetição consciente. Exige que você comece a agir, pensar e sentir de acordo com a pessoa que está se tornando, não com a pessoa que foi. No início, isso gera desconforto, porque o novo ainda não é familiar. Mas é exatamente nesse desconforto que o crescimento acontece. Quando você sustenta o novo estado interno por tempo suficiente, ele deixa de ser estranho e passa a ser normal. O terceiro passo envolve emoção. Emoção não é detalhe no processo de crescimento pessoal. Emoção é o combustível que sustenta ou bloqueia qualquer mudança. Estados emocionais recorrentes moldam a forma como você interpreta a realidade. Se você vive em um estado constante de tensão, sua visão se estreita. Se vive em medo, você evita. Se vive em culpa, você se sabota. Para crescer, é necessário aprender a regular o estado emocional predominante. Isso não significa eliminar emoções negativas, mas aprender a não ser governado por elas. Significa escolher conscientemente estados internos mais compatíveis com expansão, como firmeza, clareza e confiança, mesmo quando o ambiente externo ainda não mudou. Esse é um dos pontos mais ignorados, mas mais poderosos de todo o processo. É exatamente aqui que eu faço um convite importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você sente que essas ideias estão trazendo clareza e organização interna, inscreva-se agora no canal Código Mestre. Esse canal existe para aprofundar esse tipo de entendimento e ajudar pessoas que estão prontas para assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Cada novo inscrito fortalece esse projeto e permite que mais conteúdos profundos como este continuem sendo produzidos. Se você quer apoiar esse crescimento e fazer parte dessa construção, essa é a hora. Seguindo, o quarto passo do processo interno é alinhar expectativa com realidade. Muitas pessoas querem crescer, mas internamente esperam resultados rápidos, lineares e sem resistência. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa, surge frustração, e a pessoa conclui que não funciona. Crescimento pessoal real envolve fases de ajuste, períodos de aparente estagnação e momentos de revisão interna. Isso faz parte do processo. Quando você entende isso, para de se sabotar diante das primeiras dificuldades. Passa a enxergar obstáculos como informações, não como sinais de fracasso. Essa mudança de leitura muda completamente a forma como você age diante dos desafios. Em vez de desistir, você ajusta. Em vez de se culpar, você observa. Em vez de reagir emocionalmente, você responde estrategicamente. O quinto passo é consistência interna. Não adianta acessar um novo estado por um dia e depois voltar ao padrão antigo.
O sistema interno aprende por repetição. Quanto mais você sustenta o novo padrão, mais ele se fortalece. Pequenas ações diárias, alinhadas com o novo estado interno, são muito mais poderosas do que grandes esforços esporádicos. É assim que o crescimento deixa de ser tentativa e passa a ser construção. Com o tempo, algo começa a acontecer. Suas escolhas mudam de forma natural. Você começa a dizer mais, não, para o que drena e mais, sim, para o que constrói. Sua comunicação muda. Sua postura muda. Sua relação com tempo, dinheiro e oportunidades muda. E o mundo externo responde a essa nova organização interna. Esse é o mecanismo oculto que destrava áreas estagnadas da vida. Não é algo externo que chega para te salvar. É uma reorganização interna que muda a forma como você interage com tudo. Quando essa reorganização acontece, crescimento pessoal deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma consequência lógica. No fim, tudo se resume a isso. Antes de qualquer mudança visível, existe um processo invisível. Antes de qualquer crescimento sustentável, existe uma mudança silenciosa na forma de sentir, perceber e reagir. Quando você entende e respeita esse processo, para de lutar contra a realidade e começa a construir a partir do ponto certo. O crescimento pessoal autêntico não acontece quando você tenta mudar tudo fora. Ele acontece quando você muda o nível a partir do qual vive. E quando esse nível muda, o resto acompanha.